Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a importância da educação. O nosso objetivo com o estudo de hoje é tentar mostrar como foi que Esdras conseguiu colocar em prática a decisão que ele tomou. Já falamos sobre ela no estudo dessa semana, quando ele decidiu que iria conhecer os princípios da lei do Senhor, iria praticá-los e principalmente que os ensinaria ao povo de Israel. Como foi que ele conseguiu fazer com que isso fosse uma realidade? O texto que serve como base para a nossa discussão hoje é Esdras, no capítulo 7, versículo 6. O texto diz assim: Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esse texto vai mostrar para a gente aquilo que foi o pano de fundo, que serviu como base para que Esdras conseguisse tanto sucesso no seu trabalho. Em primeiro lugar, ele realmente se dedicou. O texto vai dizer que ele esteve na Babilônia durante muito tempo. Ele esteve na Babilônia, depois veio para Suzã, a capital do Império Persa. Ele era um escriba que conhecia muito bem a lei de Deus. Ele era, portanto, da família de Arão, mas era um camarada que tinha se dedicado a conhecer aquilo que era a palavra do Senhor Deus de Israel. Mais do que isso, o texto vai dizer que ele não só conhecia, como também ele vivia esses princípios, e que o rei lhe concedera tudo que tinha pedido, porque a mão do Senhor, o Deus de Israel, estava sobre ele. Ora, quando você olha para um cara com uma história como essa, ele conhece a palavra de Deus, ele pesquisou, ele foi atrás, ele se entregou a Deus, aí o Senhor Deus começou a guiar a sua vida, e a mão de Deus era com ele. Por isso, não é de se estranhar que o rei lhe tenha concedido tudo o que ele pediu. Portanto, o segredo desse camarada, o que serve como pano de fundo para o que a gente vai ver daqui a pouquinho, na nossa lição de hoje, é que a mão de Deus estava sobre ele. E a mão de Deus estava sobre ele porque ele buscou o Senhor com todo o seu coração. Com isso em mente, fica fácil entender como foi que Esdras agiu quando ele conseguiu chegar finalmente até a Jerusalém. Jerusalém que estava completamente destruída, as pessoas estavam fazendo o melhor que podiam. Mas você sabe que quando falta o conhecimento da palavra de Deus, o povo se corrompe. E havia muita coisa equivocada, muita coisa errada acontecendo dentro do país. As pessoas vivendo longe dos caminhos do Senhor. Nós vamos ver depois, no decorrer do estudo desse trimestre, algumas das coisas que eram tão chocantes, tão gritantes dentro da própria Jerusalém. E o povo não estava seguindo a vontade de Deus por uma razão simples. Eles não conheciam a vontade de Deus. Talvez isso seja uma coisa muito difícil para a gente compreender quando nós vivemos um tempo em que a informação ela faz parte da nossa vida de uma maneira muito intensa. Com a força de um clique você tem acesso a todo tipo de informação, a livros e mais livros. Eu quero que você se lembre que no tempo de Esdras era muito complicado ter acesso a livros. Uma das coisas que Esdras fez assim que ele chegou, assim que chegou em Jerusalém, foi tentar juntar o maior número possível de manuscritos, dos escritos sagrados de Deus. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, você pode lê-lo depois, um texto do livro Profetas e Reis, que vai mencionar que Esdras ele teve acesso ao conhecimento dos astrólogos, dos magos da Babilônia, bem como também da Pérsia, e conseguiu aprender com eles muitas coisas. O que o texto, na verdade, está dizendo é que ele obteve conhecimento secular. E quando ele obteve conhecimento secular, ele optou por fazer com que o conhecimento da palavra de Deus se sobressaísse. Porque não tem nada de errado você conseguir adquirir conhecimento secular. Nós precisamos conhecer as coisas sobre como o mundo funciona. Mas Esdras decidiu que, já que ele tinha acesso a outro tipo de conhecimento, queria dominar aquilo que era o conhecimento para a salvação. E ele agora começa a tentar descobrir tudo que é livro de profetas que tinham sido escritos nos tempos anteriores a ele. Esdras vai fazer uma das coisas mais fantásticas. Esdras teve a possibilidade de compilar o cânon do Antigo Testamento. Quem juntou os livros
do Antigo Testamento e os compilou como eles são hoje foi Esdras. Esse homem foi um homem usado por Deus de forma tremenda, não apenas para poder compilar o cânon, mas também de ensinar os princípios da palavra de Deus para o povo do seu tempo. Esdras foi um revolucionário. Eu gostaria de fazer algumas aplicações daquilo que foi o conhecimento que adquirimos hoje. Pelo menos 3 aplicações. A primeira delas, Esdras, na sua história, eu já falei sobre isso algumas vezes durante essa semana, mas eu quero repetir, Esdras tomou um posicionamento. Esdras teve acesso a muito conhecimento, mas decidiu que o conhecimento que iria dirigir a sua vida seria o conhecimento que vem da palavra de Deus. Ele deixou que a Bíblia, a palavra de Deus, norteasse a sua vida. Não é à toa que ele influenciou tantas pessoas. Aliás, continua influenciando até hoje. Porque se temos o cânon do Antigo Testamento, foi por causa das decisões que ele tomou há tanto tempo atrás. Uma segunda aplicação. O amor à palavra de Deus e ao mesmo tempo esse conhecimento da palavra revelada de Deus vai nos levar a conhecer também a Deus. E quando você conhece a Deus, quando você tem uma relação com Ele, o Senhor Deus se revela a você. E Ele mostra que Ele tem propósitos grandiosos para a nossa vida. Esdras tinha grandes propósitos a cumprir, é bem verdade. Se você reparou no texto que lemos no início do nosso estudo hoje, de Esdras capítulo 7, versículo 6, a mão do Senhor era com ele. Era com ele por quê? Porque ele conhecia o Senhor. Eu não sei se você vai entender o que eu estou tentando te dizer, mas eu sou casado há 22 anos. Minha esposa e eu nos conhecemos muito bem. Às vezes, só com um olhar, a gente já transmite muita coisa. Às vezes as pessoas não se apercebem, mas nós que nos conhecemos na intimidade, às vezes um olhar é suficiente, um gesto para comunicar muita coisa. A menos que você conheça Deus de verdade, você vai ter dificuldade de compreender o que Ele espera de você nesse dia. E a terceira e última aplicação que eu quero fazer do nosso texto de hoje é relacionado ainda àquilo que Esdras fez. Esdras tinha o conhecimento da palavra, mas não guardou única e exclusivamente para si mesmo. Ele percebeu que aquilo era tão bom que ele tinha que compartilhar com os outros. E por isso, ele colocou em prática um projeto onde ele conseguiu expandir o conhecimento da palavra de Deus para todo o seu povo. O povo de Israel nunca mais foi o mesmo depois de Esdras. Esdras conseguiu banir a idolatria do meio do povo. Apenas 2 homens em toda a história de Israel conseguiram isso. O primeiro deles, aquele profeta de nome mais lindo da Bíblia, profeta Samuel. E o outro foi Esdras. Esdras utilizou o conhecimento do Deus poderoso, Criador do céu e da terra, bem como da sua palavra, como base. Hoje, em todos os momentos da sua vida, estabeleça o conhecimento da palavra de Deus como um norte para poder guiar os seus passos e, ao mesmo tempo, todas as oportunidades que Deus abrir no teu caminho, compartilhe esse conhecimento com aqueles que estarão à sua volta. E assim, não só você vai ser dirigido por Deus, mas você vai conseguir também mostrar para os outros como eles também poderão ser dirigidos pelo Senhor. Eu queria orar contigo, pedindo para que Deus pudesse aplicar esses mesmos princípios na nossa vida. Vamos fazer isso junto? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra. Como o salmista, de maneira tão maravilhosa, disse: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Esdras conseguiu, com o amor que desenvolveu pela Tua palavra, conseguiu não apenas crescer na palavra, mas ele conseguiu conhecê-lo de forma mais particular e, ao mesmo tempo, transmitir esse conhecimento às pessoas do seu tempo. Ajuda-nos a viver as mesmas coisas hoje, Pai. Ajuda-nos a amar a Tua palavra. Ajuda-nos a dedicar tempo com ela. Ajuda-nos a colocar Seus princípios em prática na nossa vida. Ajuda-nos a podermos também, Pai, compartilhar esses conhecimentos com os demais. Ajuda-nos a conhecê-lo de forma prática. Que nesse dia, onde quer que formos, a Tua palavra seja a norma que vai dirigir o nosso comportamento. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?